Bom dia, fiquemos em pé e vamos ler o Salmo 96. Até o versículo 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossos pobres corações, porque somos frágeis. Se não houver luz vinda de ti, pelo Espírito teu, o que nós faremos, Senhor? Então, recebe nossa gratidão, louvor, temor a ti, enquanto podemos ouvir a palavra e também para mim, teu servo, em pregar a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Adoração verdadeira. Eu já preguei, acho que duas partes disso aqui, irmãos, e hoje eu quero chegar ao final desse assunto aqui. Eu falei para os irmãos que a adoração ao Senhor aparece em forma de cânticos. Se eu já preguei, os irmãos vão lembrar, tá? Não está falando um novo cântico em ter um novo ou uma nova música. Não é nada disso. É para você cantar o que você não cantava antes. Você cantava para o diabo, você cantava para o mundo, você cantava os carnavais deste mundo, os shows deste mundo. Agora você tem um novo cântico. Que coisa, como a graça abre as nossas bocas para tributar a Deus a canção da salvação. Ok? Também, irmãos, a adoração deve ser conforme a verdade. Olha os versículos 3 e 4, eu já falei para os irmãos sobre isso. Anunciai entre as nações o quê? A glória de Deus. Veja bem, queridos irmãos, a adoração deve ser conforme a verdade. Anunciai entre as nações, deixa eu ver aqui onde eu estou, queridos irmãos, é versículos 3 e 4. A sua glória. Então, não tenham medo, irmãos. Então, qual o problema hoje nós? É que nós temos medo de dar a Deus a glória que é devida a Ele. Então, nós ficamos tímidos diante dos incrédulos, né? Ficamos tímidos. E essa timidez é exatamente uma fé diminuta. Então, Deus às vezes nos pega, nos dá uma chicotada, assim, por da disciplina de amor dele, para que nós realcemos nossa confiança nele. Santos de Deus, irmãos, coisas que nós nunca provamos na vida, foram provados para expressar sua fé na hora H. Tá? Então não tenha medo. Hoje está faltando crentes assim, homens e mulheres destemidos, que não fica atrás de agradar gregos e troianos, não. Não tenha medo de sofrer pela causa do evangelho. Não tenha medo de que parentes fiquem longe de você, não gostem mais de você, amigos lhe abandonam. A vida cristã é solitária nesse sentido. Mas quando há fiéis, eles vão se ajuntando a nós. Tá? Os fiéis são assim. Outro detalhe aqui que eu já preguei sobre isso, né? Diz o que o texto? Anunciai entre as nações. O fato é que eu pulei o versículo 2, irmãos. Bendizei o seu nome. Está vendo aí? Eu falei para os irmãos que louvor não é o que fala hoje. Lembra que eu falei? Hoje fala, vamos louvar, vamos louvar. Sabe o que é louvor? Louvar é falar bem.
Falar bem. Então, se eu não estou falando bem na mensagem de Deus, eu não estou louvando. Se minha vida eu não estou falando bem de Deus, então eu não estou louvando. Tá? Supomos que eu chego para esse ramalhete de flor que é artificial, né? Falo, puxa, a pessoa que fez tinha uma habilidade, eu estou louvando a pessoa. Isso é louvor. Louvor é quando a gente fala bem de alguém. No caso aqui, a música tem que falar bem de Deus. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Tá? Deus não gosta de... Deus não aceita, irmãos, elogiozinhos. Fico falando por aí. Eu nasci para te adorar. Isso é bobeira, irmãos. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para pecar. Viemos ao mundo para isso. Tá? Agora, com a tão grande salvação, eu tenho algo para dizer. E é isso que nós vamos dizer para os ímpios. Ele me salvou. Então você, quando vai lá fora, no meio de seus amigos, você tem medo? Cristo lhe salvou ou não? Você foi alcançado pela cruz? Pela tão grande redenção? Então, você tem algo a falar, cantar. Cante, irmão. Cante em sua casa, leva um cantor. Cante a história de Cristo. A velha história. Deixe o povo ao redor ouvir. Eles gostam dessas músicas frenéticas que tem no chamado louvor hoje. Eles não gostam dos nossos hinos, da história da redenção, porque não tem nada de shows. Ali não tem rock ali. Né? Nós temos uma história a contar através de nossos cânticos. A minha irmã, ela falou para mim, essas músicas que são cantadas vindo da Lagoinha, minhas filhas não são crentes. Elas amam. Mas quando canta hinos de louvor ao Senhor, que fala a verdade da redenção, elas odeiam. Que coisa, né? Então, irmãos, proclamai a sua salvação. Eu falei também, eu vou pular isso aqui por causa do nosso tempo, irmãos. Vamos para o terceiro ponto aqui. As razões da adoração a Deus. Versículos 4 a 6. Veja. Qual a razão? Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos lá. Espero que... Eu vou ter que correr um pouco nisso aqui, que eu não queria, mas vamos tentar expor isso para os irmãos de uma forma que vocês vão entender. A primeira lição que aparece aqui para nós é que a fé bíblica, ela é genuína e ela é racional. E a percebe do fato da grandeza de Deus. Os irmãos podem perceber que a fé que é proclamada hoje não tem nada de racional. Ela é curtida no ambiente. Então, aquele ambiente onde todo mundo está sentindo, está tendo um frenesi da adoração que eles chamam, aí, todo mundo erguendo as mãos, todo mundo assim, até suando de tanto louvar. Essa é a fé. Quando passa isso, irmãos, acabou. A fé bíblica, ela é racional. Deus sempre lida aqui com a nossa mente. Os irmãos lembram quando quando o sacerdote lidava com o leproso? Não ia aqui para ver quando tinha sinais. Eu na cabeça. É exatamente, olha como a Bíblia mostra em linguagem figurativa, mostra o quanto Deus lida aqui com a nossa mente. Lembra que Paulo diz em Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício 3 tipos, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui, irmãos, exige guerra na vida da gente. Pôr os pés no chão. Quem é o meu Deus? Ele é glorioso.
Olha aqueles 3 amigos de Daniel, ameaçados de serem jogados na fornalha ardente. A gente pensará que eu aguentaria, mas na hora H, no momento certo, a graça dá poder. É interessante, irmãos. A mesma graça que nos provém de bênção para a gente viver é a graça que dá poder para a hora da morte. Impressionante. Mas notem, irmãos, a vaidade deste mundo ignora a Deus. Eu vou falar seriamente. Tem temor de Deus hoje? Não. O Deus de hoje, até dentro das igrejas, irmãos, é um Deus bobo. Uma divindade que não traz temor nenhum. Tem temor hoje? Não tem. Eu falo com os irmãos, vocês têm o temor do Senhor? Nós não temos. É muito diminuto, irmãos, se tiver. Porque nós vivemos fazendo o que queremos. Dominamos nossa vida. Dirigimos. Não há temor reverente. Não há temor na casa. Tem adoração ao Senhor na sua casa? Ao culto lá? Você adora o Senhor na hora da refeição? Em qualquer situação você adora? Presta culto a Ele? Anda seriamente no temor do Senhor ou tem medo das pessoas? Olha o que diz aqui. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Foi assim que santos de Deus viveram. Um santo de Deus que estava prestes a ser martirizado. Ele falou, se a rainha da Inglaterra me libertar, glória a Deus. Se ela me manter preso, glória a Deus. Se ela me matar, glória a Deus. Temível mais do que todos os deuses. Também, irmãos, tudo em nós e ao nosso derredor deve proclamar a grandeza de Deus. Todos os aspectos. Crentes, eu vejo vocês aqui, nós somos medíocres demais, temos medo, temos vergonha. Não, rasga o seu coração em amor pelo seu Senhor, por aquele que veio ao mundo. Ele não olhou no desafio, ele encarou a cruz e foi até a cruz por sua causa, por minha causa. E você tem timidez? Não. O mundo pega você. Se vê você fracasso, se vê você ou em minha vida, qualquer timidez é aí que Satanás pega. E os incrédulos olham e falam, esse Cristo deles não vale nada. Eu também tenho ele. O Cristo do carnaval, o Cristo que agora tem até um lugar nas festas de carnavais. Tá? Coisa terrível, irmãos, estão fazendo. Então, ergam crentes, sejam corajosos, destemidos. Também o temor do santo impulsiona a agir em louvá-lo. É isso, queridos. Porque eu estou dando a palavra de Deus para vocês, tentando fazer vocês decorarem. É para que aquelas verdades fiquem lá dentro. E onde vocês estiverem. Lembra que qual era o animal que era considerado limpo? Ele tinha que ter 2 coisas, o animal. Ele tinha que ruminar e tinha que ter a pata dividida. O porco tem o casco dividido, mas não rumina. Então é considerado imundo. O camelo rumina, mas não tem o casco dividido. Não crente, uma pessoa mundana. Diz uma coisa com a boca, mas com os pés estão ligados ao mundo. O porco vai para o mundo mesmo, na lama. Mas eu sou crente, tenho as patas divididas. Não, queridos. O crente tem essas 2 coisas. Ele anda com o Senhor, firme, anda com Deus. E a sua boca, ele proclama esse louvor ao Senhor. Mas cuidado, queridos, que nem mesmo as mais poderosas manifestações do poder
do seu poder, muda alguém endurecido no pecado. Cuidado. Outro detalhe. Tudo desafia a mostrar que não pode haver divindades que ousam comparar a ele. Os irmãos que estão lendo o Velho Testamento, é impressionante como Deus no Velho Testamento, ele desafiou Israel. Tem um Deus melhor? É lá no capítulo 2 de Jeremias, ele fala, é impressionante. Os deuses das nações aí, eles adoram seus deuses, não trocam por nada. Já viu um católico trocando Maria por outro Deus? Não. Mas ele fala com Israel, vocês trocaram a glória de vocês, que sou eu, por nada, por vaidade, por bobeira. Queridos, o mundo cego, o mundo cheio de vileza, nada tem em seus ídolos que possa desafiar a glória do Senhor. Não tem. Não tem. Tudo é mentira. O Salmo 115 diz, onde está o seu Deus, Jessé? O Jessé responde pela fé, no céu está o nosso Deus e faz o que ele agrada. Está vendo? Ele está mostrando onde ele está e fala da soberania dele. Faz o que ele quer fazer. Os ídolos fazem isso? Não. Os homens mais ricos deste mundo mostram sua glória apenas naquilo que tem. Mas nada há neles que seja diferente de nós, os mais pobres. Os irmãos lembram de Faraó e José? Faraó estava no trono, não estava? Mas pôde resolver o problema da fome que viria? Não. Foi para uma prisão pegar um homem de Deus. Você vê a diferença, irmãos? Um homem no trono, cheio de poder, cheio de dinheiro, cheio de recursos, adorado pelos egípcios, teve que se humilhar e chamar José lá no cárcere para ele trazer uma resposta. Vendo? Que posição os santos têm acima de qualquer posição neste mundo. Santos tremeram diante dele. Santos de Deus tremeram ante a sua majestade. Estou correndo aqui porque eu quero terminar essa parte aqui, porque tem mais coisas para tratar sobre este salmo. Vamos para a última parte? Convidados a conhecer sua presença. Eu tenho aqui duas lições principais. Primeiro, vendo Deus à distância. Olha o versículo 6. Glória e majestade diante dele. Estão diante dele. E vendo Deus perto, força e formosura no seu santuário. Vamos lá. A primeira lição que temos aqui, que é glória e majestade. Os irmãos sabem, eu vejo hoje até todo mundo abriu a porta. O arminianismo abriu a porta para que todo mundo aceite Jesus. É igual o Silvio Santos dando dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Né? Eles ficam distribuindo a salvação assim. Mas sabe, queridos irmãos, os homens sabem o que é a glória de Deus? Eu lembro que John MacArthur, ele fez em palavras, ele mostrou o que é a glória de Deus. É a soma de tudo que Deus tem, de tudo que Deus é em seus atributos. Soma tudo. E você vai morrer se chegar perto. Olha, irmãos, mostrou isso lá no Velho Testamento. Quem podia chegar no santuário? Não podia. Os dois filhos de Arão morreram quando chegaram perto, com fogo estranho. Lá em Jeremias 30, o Senhor pergunta, quem é que pode se aproximar de mim? Quem é? A divindade publicada hoje, irmãos, é medíocre. É um Deus com orelha grande, com nariz comprido. Não é a realidade. Você sabe quem é Jesus? Que é a glória do Filho de Deus.
Lutero falou: eu desconheço outro Deus fora Jesus. Você sabe quem pode conhecer o Senhor se não for chamado? Não tem jeito. Deus aprove me chamar. Por quê? Porque houve uma eleição. Os irmãos percebem? E agora hoje todo mundo, eu tenho Deus, tenho Jesus, tenho tudo. Espera um pouquinho. Você sabe quem é o Senhor? Aproximar dele sem tremer as bases? Vamos lá. A sua glória declara que ele é autossuficiente e que ao olharmos para nós mesmos, veremos que o quê? Nós somos pobre, miserável, pecador. O resultado, sabe o que é, irmãos? Eu fico mudo, humilhado, que nós sabemos a respeito dele e que nada há que possa arrancar o Senhor dessa posição de glória. Ele ri dos incrédulos. Ele ri, zomba, porque está vendo o dia deles chegar. Agora eu quero passar para essa parte final. Irmãos, eu pulei aqui o assunto. Tem assunto aqui maravilhosos para serem tratados. Mas eu vou ver agora, chegando perto, força e formosura no seu santuário. Que isso quer dizer? Olha que coisa. Que privilégio chegar perto do Senhor, sem ser fulminado pela sua glória. Cristo nos proporcionou isso. E sabe, irmãos, não é coisa assim. Eu cheguei no culto e estou adorando, estou pulando. Não. Sabe qual era o processo de chegar? Primeiro tinha o altar de holocausto. E aqui no altar de holocausto, a humilhação de ver um cordeiro sendo sacrificado, sangue derramado. Lembra da cruz? O processo é esse. Qual o pecador que quer chegar na presença de Deus sem passar pela cruz? Sem ver sua humilhação, sem cair perante o Senhor? E depois que você passa, e que você passa pelo altar de holocausto, olha o caminho, irmãos. Do lado direito, tinha 12 pães. Cristo é a nossa vida. Do lado esquerdo, o candelabro de ouro aceso ali. Cristo é a verdade. E quando você chega lá adiante, que você é impressionante, chega lá, você vê o santuário. E você treme. Deus está presente ali. Agora, mas eu passei pelo altar de holocausto. Eu não vou morrer. Eu posso chegar. E o que encontro lá? Glória e majestade? Sim. Mas eu não tenho mais medo, porque eu vejo força e formosura. Olha, irmãos, que equilíbrio tem quando chega no santuário. Eu encontro força e formosura. Impressionante. A primeira lição que eu tenho aqui para os irmãos é a seguinte: que o soberbo não consegue aproximar. Se você é orgulhoso, você está longe do Senhor. Ele lhe mantém distante. Mas o humilhado chega. Eu posso chegar? Deus quebrantou seu coração? Você viu seus pecados? Você viu sua nudez espiritual? A lei de Deus revelou tudo isso. Chega. Outro detalhe. O poder dele, que é a força, esmaga o arrogante. Esmaga. Não tente aproximar com orgulho, não, que você é um verme. Verme esmagado pela força do Senhor. E outro detalhe. Deus não precisa de você. Tenta chegar trazendo o seu dinheiro. Chega de mão vazia. Chega assim, caído. Seu pó, eu também. Nós viemos do pó. E depois da nossa queda, nós sujamos o pó. Cai ali perante o Senhor. Sabe por quê? Porque se não houver isso, eu serei esmagado
Ele não precisa de mim. Outro detalhe, foi somente o seu santo amor que pôde me alcançar. Só. E aí, irmãos, o que eu encontro? Quando eu chego lá, via a cruz, é que eu encontro não uma face irada de Deus. Quando os 3 amigos de Daniel recusaram se dobrar perante o ídolo de Nabucodonosor, a face dele ficou terrivelmente sanguinária para matar aqueles 3 moços. Mas quando o pecador se aproxima, encontra o quê? Tem força? Meu Deus, tem. Mas eu encontro formosura. E aí os irmãos estão percebendo? Verdade e graça. Perceba, irmãos? Força, verdade. Não há mentira nele. Não há. Chegue humilhado, quebrantado. Mas você vai encontrar uma face graciosa. Pode vir. Eu te amei. Eu te amei antes da fundação do mundo. Eu vim ao mundo por você. Força e formosura. Vem, pecador. Ele não te rejeita. Chega-se perante ele. Ah, mas eu tenho tanto pecado. Mas você passou pela cruz. Olha o Salvador que morreu em seu lugar. Ele já pagou tudo. Ah, o débito que eu tinha foi tudo preso na cruz, fixado ali. Foi pago definitivamente. Então, o pecador encontra não uma face de ira, mas sim uma face de aceitação que nunca vai mudar. Lembra? Verdade e graça é encontrada em Cristo. E nele, plena aceitação. Ele recebe o culpado e a perfeito perdão e aprovação, justificação, redenção e glória nessa tão grande salvação para o perdido. Pronto. Força e formosura, onde? No seu santuário. Então chegue. Será que ele vai me aceitar? Será? Lembra daquela ilustração, já contei para os irmãos, de um missionário numa tribo, e ele falava sempre do evangelho para o veterano, tipo cacique, e ele falava, não, meu filho, eu para ir para o céu, eu terei que fazer uma penitência ainda. E aí, um dia, aquele homem falou, agora é minha vez de eu fazer uma penitência, eu não sei se eu vou aguentar, eu acho que eu vou morrer. E aquele missionário, com amor profundo por aquele homem, aí ele despediu do missionário que ele gostava muito, era amigo. Na despedida dele, ele pegou uma pérola e deu de presente para o missionário. O missionário pegou aquela linda pérola. Falou, é meu? É minha? É. Mas eu vou pagar isso. Não, você não vai pagar nada. Mas eu vou pagar, é muito caro. Falou, custou a vida do meu filho. Ele desceu na água, pegou a pérola lá no fundo e não teve tempo de chegar e encontrar o oxigênio e morreu. Custou a vida do meu filho. E o missionário pegou aquilo. O que o Senhor quer fazer, Cristo já fez na cruz. Deus abriu o entendimento daquele ancião, cabelos brancos. Ele entendeu. E ele chorou naquele momento. Eu quero me converter a Cristo de todo o meu coração. Olha que coisa. Força e formosura no seu santuário. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.